Fala pessoal, muito bom dia ou boa tarde para todos vocês. Estamos ao vivo para mais um almoço grátis de sexta. Tenho aqui como convidados a presença do meu xará, Lucas Pessoa. Fala aí, Lucas. Opa, beleza? Também temos de volta Fábio Figueiredo. Fala, Vlad, tudo bem? Hello, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E pela primeira vez aqui no nosso encontro de sexta-feira, Mário Perino. E aí, Mário, tudo certo? Fala pessoal, falando diretamente de Boston aqui, prazer estar com vocês aqui na estreia no nossa live. É isso aí, um encontro internacional hoje, né? E algo legal para a gente abordar, né, pessoal, antes de entrar no mérito aqui dos slides, é que todos que estão aqui na live hoje fazem parte do nosso comitê de seleção e análise de ativos, e é muito legal poder trazer esse assunto, porque cada reunião que a gente faz com um cliente vai muito além das ideias de alocação de um único consultor, né? A gente tem um comitê que aborda literalmente de renda fixa até cripto, então todos que estão aqui na live hoje fazem parte desse nosso comitê. É muito bacana poder trazer as ideias divergentes ou não, de várias classes que a gente vai conseguir comentar por aqui hoje, né? E para esse primeiro momento, para esse primeiro quadro da live de hoje, eu queria trazer um assunto junto com o Mário, porque um cenário que antes parecia mais desenhado, né, Mário, no mês atrás, de que teríamos um novo corte nas Fed Funds agora em dezembro, parece que não vai acontecer de novo, né? Parece que o mercado já projeta de que está meio dividido nesse cenário de que teremos ou não cortes. Algum comentário que você poderia fazer a respeito disso? Perfeito, Lucas. Se a gente olha aqui o slide que a gente tem em tela, o Fed Funds, isso é exatamente o print da Bolsa CME, que é a bolsa onde é negociado os contratos futuros, né, prevendo o que vai acontecer ou não na próxima reunião do Fed. Eles se encontram no dia 10 de dezembro, e há um mês atrás estava praticamente acordado que ia ter um novo corte, né? Então 95% das pessoas estavam aqui nessa bolsa apostando que teria mais um corte. E se a gente vai um mês para frente com o government shutdown, né, o governo dos Estados Unidos tentando voltar a funcionar agora depois de um tempo parado, né, dado que estourou ali o teto de orçamento, a gente hoje está num cenário de 50-50. Então metade das pessoas apostando aqui que teremos um corte na reunião, mas metade já recuou nessa falta de dados, que a gente ficou um tempo aqui com o hiato de informação financeira dos Estados Unidos, já achando que é possível que tenha uma manutenção, dado esse período escuro que a gente ficou aqui. Mas tem uma coisa que o mercado não gosta, é de uma indefinição a respeito do que vai acontecer, né? Parece que a gente está bem nessa questão de meio a meio, e a gente parte desse assunto para depois trazer um reflexo do que tem acontecido até no Brasil, porque é o principal balizador que a gente tem até de conduta de política monetária que vai se estender para mercados desenvolvidos e principalmente emergentes, né? Todo o comunicado que a gente percebe do nosso Comitê de Política Monetária aqui, eles estão referenciando muito o que está acontecendo nos Estados Unidos, e certamente isso vai influenciar diretamente na decisão do nosso Copom aqui para manutenção ou não da nossa Selic também, né? Tivemos na última semana dados do IPCA que, a princípio, vieram abaixo do consenso do que o mercado estimava, mas reacende essa dúvida, né? Será que teremos cortes na Selic por aqui? A gente não sabe nem se teremos os cortes nas Fed Funds que estavam projetados um mês atrás, e por aqui, né? O que a gente pode esperar? Isso aí atrapalha bastante a projeção aqui, viu? Se tiver uma incerteza lá, aqui vai afetar. Pois é, uma coisa bem curiosa, não sei se os amigos chegaram a ler a ata do Copom, eu achei o que estava ali colocado na ata, né, uma postura extremamente conservadora, né, o que foi ali colocado com o cenário ultra incerto internacional, assim, eu achei um pouco exagerado, assim, né, mas eu achei bem conservador, e convenhamos, como é que é o nome do cara? Galípolo, exatamente. Pô, convenhamos, ele tá sendo bem firme, né? Porque se tivesse que ceder ali as pressões do governo, já deveria ter cortado há muito tempo, né? Então, acho que ele tá sendo bem resiliente, dadas as pressões que certamente deve estar recebendo lá dentro, né? Pelo que eu li, pelo que eu entendi, para março é que estaria sendo mais esperado algum tipo de corte, né? Não sei. Mais tarde a gente vai ver um slide interessante ali, um mercado que não tinha sinalizado algum tipo de correção nas taxas, que é a taxa pré do IPCA, também é negociada em bolsa, finalmente deu algum sinal essa semana, depois dessas 15 altas da bolsa, refletiu, coisa que não estava acontecendo até então. Enfim, então eu acredito que agora parece que o mercado começou a dar uma digerida na possibilidade de algum recuo, mas pelo que eu vi é lá para março mesmo. Boa. Bom, então já que você puxou o gancho de bolsa, Vlad, acho que um tema legal para a gente falar aqui um pouco no mérito local, né? No ano passado,
no conteúdo da nossa carta mensal de dezembro, a gente fez e publicou exatamente esse gráfico que está na tela, sobrepondo as colunas do percentual do tempo que o Tesouro IPCA mais 2035 permaneceu acima de determinada taxa de referência. E a B35 foi negociada a partir de 2010, então a gente está falando de uma janela aí de 15 anos. E, naturalmente, algo que a gente batia muito na tecla, se vocês abrissem o Twitter, falavam muito que IPCA mais 6 para cima é compra, né? É algo que a gente poderia comprar de outros lados. Parece que esse IPCA mais 6 virou 6,5, e depois IPCA mais 7, e depois mais 7,5. De todo modo, o percentual dos dias úteis que esse título ficou negociado acima de 7,5, IPCA mais 7,5, foi em 1% dos dias úteis, de 2010 até dezembro de 2024. O grande porém é que a gente percebe que nesse ano esse cenário atípico parece que virou o novo normal. Porque na imagem posterior aí, Lucas, se você puder passar, a gente praticamente viu esse título negociado 100% acima do 7%, e aquele tempo escasso de 1% dos dias úteis virou 6,4%. Né? A ideia de mostrar as colunas douradas é para responder uma pergunta de quem se questiona se vale a pena ter uma exposição em bolsa local em cenário de juros altos. Porque, naturalmente, quando o juro regride, a gente consegue, explorando uma duration longa, ter um bom ganho de marcação ao mercado. Ao passo que a ideia era trazer, 2 anos depois, o retorno do Ibovespa, nesse caso, de a gente ver juros nesses níveis tão elevados. A gente estima e espera que esses juros cedam em algum momento, essa curva de juro real entregue retornos mais próximos da média, que fica ali um pouquinho abaixo de IPCA mais 6, mas mesmo que não regrida a média, naturalmente a gente já está vendo um movimento importante na nossa bolsa, um bull market acontecendo, e porque é aquilo que a gente comenta muito, né? O mercado antecipa os fatos, e esse é um ponto bem curioso que a gente está vendo nesse mês, com várias altas consecutivas aí do Ibovespa. E talvez uma pergunta que você deve receber muito aí, Vlad, chegamos num ponto de exaustão, esse bull market, ele tem algum sustento para além de fluxo internacional que está migrando para mercados emergentes, ou o que pode justificar ou tentar explicar tudo isso que a gente está vivendo no mercado local? Perfeito. Eu acho que a explicação que mais faz sentido, cara, inclusive até comprei uma coisa que praticamente não existe mais, né? Não se compra mais. Eu comprei um jornal, o Valor Físico. Caramba! E para mim fez muito sentido a explicação que está aqui, que está borrado aqui. Mas basicamente é o seguinte, né? O que está acontecendo? A gente vai ter reforma tributária, certo? Certo. A partir do ano que vem, o lucro, 10% em cima do dividendo, de acordo? Acho que todo mundo que tem uma empresa assim está se planejando. Putz, será que eu saco todo o meu caixa e distribuo tudo sem o provento, sem pagar o imposto? Pois é, não é só nós, com as nossas pequenas empresas que estão pensando assim, né? As grandes empresas estão pensando o mesmo, né? Ou seja, elas inclusive estão pensando formas de financiamento. Os caras estão se endividando para antecipar lucro, para poder distribuir o máximo possível de dinheiro para os acionistas, né? Para evitar essa tributação dos 10% em cima do dividendo, né? E é claro que não é o dividendo em si, né? O dividendo em si ele é uma questão contábil. O que faz o mercado subir é o fluxo, é a expectativa desses dividendos. E não sei se vocês acompanharam lá, o dividendo da Elet, da Petro, foram bem acima do que vinha sendo oferecido, né, aos investidores. Então eu acho que essa variável é uma que eu até brinquei, né? O que tem o maior beta ali, é o que mais explicaria essa alta do mercado. Na minha opinião, não acho que seja só isso, nunca é só isso, né? Acho que sim, tem explicação também o que respinga para nós quanto mercados emergentes, né? Não respingou tanto assim quanto o México, quanto outros países, mas é um mix disso tudo e aquela pulguinha atrás da orelha. Será que o mercado não está precificando uma troca do presidente lá ano que vem? Né? Quem é de esquerda acha isso um absurdo. Não, o mercado está gostando dessa gestão. Né? Então vai do viés ideológico de cada um, né? Por isso que essas coisas mais subjetivas é difícil de mensurar. Entretanto, pela minha experiência, a real motivação dessa alta toda só vem depois que tiver subido bastante. Aí nós vamos ter dados, né? Aí roda a regressão lá, ver exatamente o que cada coisa contribuiu, né? Mas hoje eu acho que a explicação mais coerente é essa aqui dos dividendos, né? As empresas estão antecipando o máximo para esse ano distribuir o máximo possível de lucro para os acionistas para não ter que tributar os 10% de imposto. Eu acho que é essa.
Esse é até um ponto que faz sentido, é interessante. Saiu no Estadão essa semana, inclusive, né? Então, saiu no final de semana no Valor e saiu no Estadão, acho que foi ontem a reportagem. Quem quiser ler, enfim, procura lá no Estadão ou no meu Instagram que eu compartilhei a reportagem. Eu já acho que é mais uma questão de, vamos colocar, de fluxo mesmo positivo para a América Latina. Até puxei esse gráfico aqui, colocando o ETF que representa o índice da Colômbia, do Peru, do Chile, do México, em conjunto do EWZ, que é o ETF do Brasil dolarizado, o EEM, que representa as empresas dos países emergentes. Só a Argentina que destoou aqui, mas é que a Argentina tem um caso à parte, né, gente? A Argentina está passando por uma situação aí um pouco tanto complicada, né? Depois da gestão que entrou o Milei, meio que organizou a casa ainda, mas tem muita coisa para acontecer. Mas você vê como tem ali uma correlação muito forte, né? Na América Latina. Tem algum contraponto? Não, acho que é aquilo que a gente já vinha comentando, né? O fato dos mercados emergentes estarem brilhando esse ano tem muito a relação com aquela expectativa dos juros que a gente estava comentando no primeiro slide. Os cortes nas Fed Funds são, querendo ou não, um catalisador que também libera fluxo para outros mercados. O fato do dólar estar depreciando também está nessa conta da apreciação desses mercados emergentes, porque naturalmente as moedas desses mercados, em conjunto com de outros desenvolvidos, tem valorizado bastante em 2025, e como a gente comentou lives anteriores, né, a China vem sendo um dos principais motores da apreciação desse tipo de mercado. Então, sim, acho que tem um ponto especial nesse último mês, porque a gente viu várias altas consecutivas, mas como o Vlad mesmo bem trouxe, né, não é só um fator que acaba justificando ou explicando um recorte de alta, e a gente não tem uma resposta definitiva para isso. Eu acho que os dois acabam contribuindo para que a gente tenha observado, não só nesse último mês, mas um ano muito positivo para o Brasil. Vou trazer uma outra pulga atrás da orelha aqui, que é uma possibilidade do Brasil estar hoje dentro de um trade, né, de uma estratégia de investimento global diante Estados Unidos, inclusive. Se você olha para o movimento que aconteceu com as tarifas que o Trump colocou quando assumiu o governo, e todo aquele questionamento que veio de Estados Unidos sempre foi o antro da liberdade, né, o país onde tinha menos tarifas, mais liberdade econômica, mais incentivo para trocas globais como um todo. Isso mudou um pouco e gerou um questionamento de será que os Estados Unidos vai continuar sendo essa hegemonia, que as trocas vão ser dolarizadas, que continua sendo a maior economia mundial e ancorando muita coisa. E esse questionamento nasceu e fez muito fluxo sair dos Estados Unidos e ser distribuído pelo globo. Agora, se você vai para o lado até mais pessimista de se os Estados Unidos não for mais essa hegemonia global, quem possivelmente vai ser, você começa a ficar um pouco mais por volta de China, de BRICS, e o Brasil hoje faz parte desse grupo. Então, quando você pensa em grandes instituições querendo diversificar esse risco, que até hoje foi muito concentrado em Estados Unidos, quando você diz respeito de alocação de capital global, você começa a puxar um pouco mais para a China, e o Brasil hoje fica como satélite ali dentro dessa estratégia. A China é o maior parceiro comercial brasileiro hoje, e ele, obviamente, estaria dentro dessa estratégia de quem acredita que talvez os Estados Unidos, nas próximas décadas, aí não seja o que é hoje. Faz sentido. E também tem a questão do nível de transparência de informação que existe no Brasil versus China, né? É difícil a gente confiar 100% nos dados que tem na China. A Rússia também, que faz parte do BRICS. Outra também que é bem fechada. Faz sentido esse trade aí. Pode ser que tenha um ponto para esse fluxo forte. Mas aqui eu também destaquei alguns pontos internos do Brasil, né, que a gente tem e que pode, querendo ou não, dar uma maltratada na nossa economia e que já está acontecendo, que é os juros reais no Brasil, que está em 9,86% hoje. Quando a gente olha a diferença entre a taxa de juros e o IPCA, juros reais maior do que isso só aconteceu em 2007, excluindo, né, o início do Plano Real, que a taxa começou lá em 40%. Então, a gente tem uma taxa bem restritiva que pode afetar também a questão econômica, né? Esse é um ponto que eu vejo assim que ainda está alta a taxa de juros e precisa cair. Eu vejo nesse sentido. Não sei se alguém tem algum contraponto, né, nesse slide. Tem o gráfico que a gente trouxe na nossa última live, falando de como bancos centrais no mundo inteiro têm incentivado esse ciclo de afrouxamento monetário.
com exceção, parece que do Brasil, né? Porque todo banco central do mundo inteiro está cortando juro e a gente aqui ainda mantém. E algo até legal que a gente discute internamente no nosso comitê é o prêmio de carry que se tem por aqui, justamente porque esse diferencial aumenta, né? Então, utilizar do carrego hoje, talvez fazer caixa em termos de retornos nominais aqui no Brasil, me parece um dos melhores cenários que a gente vê e vivencia aí dos últimos 20 anos, talvez, para a gente conseguir manter um retorno líquido por aqui, visto que esse diferencial está aumentando, essa relação cambial tem favorecido também por conta desse diferencial. Então, é um ponto de extrema importância, né? E quando a gente vê curva de juros, a gente está percebendo que o mercado está ansiando e já está precificando que logo no ano que vem teremos cortes, talvez num volume mais massivo do que particularmente penso que de fato vai acontecer, mas é algo que está devidamente alinhado com o que a gente está esperando e de fato estimando que aconteça, né? Espero muito que no ano que vem a gente tenha um novo ciclo de afrouxamento monetário, porque de fato a gente precisa. E um outro fator importante para o ano que vem ter isso é ano eleitoral, né? Exato. É um ano eleitoral. Mas aí que bate nesse ponto que eu estou mostrando. Será que isso vai influenciar ainda mais a inflação? Porque ano eleitoral tem mais gastos, né? Tende a ter o fiscal um pouco mais sujo, vamos colocar assim. Uhum. E ainda a inflação está acima da banda superior, né? Até coloquei esse gráfico que mostra lá no site do Banco Central. E é um ponto que me deixa um pouco com o pé atrás. Eu acredito que sim, a taxa de juros vai ser cortada ano que vem, mas até quanto ela vai ser cortada? Eu acho que a gente tem hoje um jogo de cabo de guerra aqui, né? Pelo corte ou pelo não corte. Do lado de quem está puxando para cortar é o global, que a gente mostrou que a maioria dos bancos centrais estão cortando. A gente perdeu um pouco de força nessa puxada de corda agora que os Estados Unidos precificou 6,5 para a próxima reunião, dado a falta de dados, mas acho que globalmente ainda continua uma pressão para corte. A nível estatístico, olhando o passado, é um dos maiores juros reais que a gente tem desde Plano Real, então também mostra que a gente provavelmente está na banda superior de juros. Empresas, recorde de RJ, empresas não conseguindo refinanciar e pagar, então isso também pressiona, e o governo, obviamente, pressiona pelo corte. Eu acho que do outro lado ainda, o que segura um pouco puxando a corda, é o ano eleitoral, que normalmente é recorde de gasto em quase todo o governo, e a inflação, que apesar de estar surpreendendo negativamente, vamos dizer assim, ela continua acima da banda superior da meta, né? Então a gente no Brasil praticamente esquece que a meta é 3 e trata a meta como a banda superior dela, que é o 4,5, e fala 4,5 tá bom, né? Tá dentro da banda, tô feliz. Mas se a gente for ser frio na análise, a meta é 3%. O 4,5 seria o 5 bola, né? Passa de ano, mas não deveria agradar o tanto que hoje nos agrada no Brasil. Engraçado, né? E esse gráfico aqui, Vlad, que você colocou? Esse gráfico aqui, pessoal, é o cupom de PCA, né? Em outras palavras, é como se fosse a parte pré do Tesouro que a gente vê lá no site do Tesouro, né? No título público, ele é negociado, né? E esse ativo aqui em específico, que é o DAPFUT, ele é muito utilizado por gestores de fundo de renda fixa para fazer hedge. E era um ativo que estava de lado, como vocês bem estão observando ali, né? Esse é um gráfico semanal, cada barra compreende uma semana. O DI futuro, né, que representa a expectativa do mercado em relação à Selic, né, a taxa anualizada, já vem caindo desde o final do ano passado, né? Mas esse aqui não tinha caído, tinha ficado de lado, né? E um amigo meu que tem um fundo de renda fixa, ele colocou, cara, a gente está fazendo hedge, que não quer vir, e fazer hedge significa comprar, ou seja, a galera estava apostando na queda da taxa, né, comprando títulos pré, não vinha, a cotista começa a incomodar, encher o saco, eles têm que fazer hedge, porque senão, né, e era isso que estava segurando esse ativo aqui em específico, e agora essa semana veio, né, então a bolsa deu esse movimento bem eufórico, vamos dizer assim, né, subiu 15 dias consecutivos, e a gente teve finalmente alguma correção nesse mercado. Acho que esse aqui vai ser o grande sinalizador, isso aqui vindo a dar sinais efetivamente, o primeiro sinal baixista que a gente tem aqui, sei lá, há bons anos aqui, né, desde o fundo formado lá em 2023. Então, isso aqui vindo a
cair, a gente vai poder ver uma queda efetiva de fato na parte pré lá do IPCA 29, 30, 40, assim, 29, 35, 40, 50, assim por diante, né? E você já deve ter percebido, chegou a bater 8, né? O IPCA 29, não tá mais 8, né? Tava 7 e pouco. Então essa semana eu vi, ele já tinha de fato dado uma voltada acompanhando esse ativo aqui, o DAP FUT. Recomendo que todos monitorem esse mercado, que é negociado em bolsa, tá? Só cuidado, não operem, porque ele não é tão líquido e a posição é bem grande, né? Não operem. Isso é realmente para quem é pesada para operar, né? Exato. Então é realmente quem quer fazer hedge de carteira de renda fixa, é outro jogo. Legal. Não, esse é o principal ponto que a gente estava comentando, até a gente falou sobre a inflação implícita, do quanto ela estava muito comprimida nesse momento, né? Do quanto o prêmio que a gente conseguiria hoje nos pré sobre esses títulos IPCA+, tá bem amassado ainda. O que a gente fala que parece que a curva B projeta melhor o risco fiscal do que a gente está observando na curva DI, né? E esse é um catalisador que a gente precisa para ver a continuidade da nossa bolsa também destravando aqui. Tem um estudo bem legal que a Genial divulga mês a mês, que é justamente o Earnings Yield Gap, né? O diferencial do lucro sobre o preço das empresas desse juro real, desse título IPCA+, com uma duration aproximada da bolsa, né? E hoje a gente está até, inclusive, abaixo da média histórica, mas é porque o prêmio desse juro real está muito elevado, né? E a gente não vê isso cedendo para continuar trazendo uma justificativa sobre esse múltiplo de que a gente pode ter uma continuidade de um bom momento da nossa bolsa. Porque no início do ano era meio que no-brainer, né? A gente estava com juros altos, fato, mas também estava com os múltiplos aqui muito amassados. Só que o Brasil foi nesse fluxo, nessa onda aí de valorização de emergência, e a gente aproveitou isso bem. Interessante. Aí eu trago esse contraponto agora sobre o PIB efetivo versus o PIB potencial, né? Que a gente tem um PIB efetivo acima do PIB potencial. Então, olhando para a produtividade de médio e longo prazo, a gente teria que ter um aumento no PIB potencial para a gente conseguir ter ali um bull market estrutural, vamos colocar assim, né? Não ser mais um voo de galinha dentro da Bolsa Brasileira, que de voo de galinha a gente já está cansado, infelizmente. Então, esse é um ponto bem interessante que a gente tem que ficar de olho, porque, infelizmente, se a gente não tiver uma produtividade estrutural no Brasil, as empresas elas não vão aumentar suas margens, não vão conseguir ser mais produtivas. Vai ter um caso ou outro em específico, mas eu acho que precisa mudar mais a estrutura econômica para a gente conseguir ter um bull market secular, vamos colocar assim, né? Algo bem interessante, como foi fundo de 2016 até meados de 2021, foi por aí, né, Vlad? Eu ia falar de 2002, né? 2002 até 2008, né? Mas também, claro, de 2016 não dá para esconder, não dá para negar. Foram anos, né, de alta, não foi só um movimento de curto prazo. Então, sim, não sei se alguém tem algum contraponto nesse sentido, mas eu acho que aqui é um ponto para a gente ficar de olho, né? Porque temos que melhorar a produtividade do Brasil para ter um PIB potencial melhor. Eu acho que a notícia positiva é que a gente ainda é um país que consegue aprovar reformas, né? Que sempre difícil, mas a gente está tendo agora, principalmente a nível tributário. A negativa é que nunca é feito o que precisa ser feito, né? A gente vai pelo mais fácil, né? Dizem que a política é a ciência do possível, né? Onde você tem que fazer o que dá, mas o Brasil, normalmente, o que dá para ser feito nessas reformas é o mínimo do mínimo, né? Então, dificulta melhorar o estrutural ao ponto da gente fechar esse ato, né? Que é triste. Exato. Algo a mais a acrescentar, pessoal? Algum ponto? Acho que para a live de hoje a gente sai com mais dúvidas que certezas, então, né? Porque a gente só foi colocando ponto de interrogação a cada comentário que a gente ia fazendo. Eu, particularmente, muita gente diz que eu sou um otimista por natureza, mas eu acredito que para o ano que vem é uma tendência a gente ver a continuidade do bom momento dos mercados emergentes, é algo que eu estou, de certa forma, até um pouco enviesado nesse sentido. Mas eu acredito que é um caminho natural que já está sendo precificado e que a gente está começando a ver isso reverter. Como o Mário trouxe, né, muitos e muitos anos a gente via uma concentração
para equities lá nos Estados Unidos e agora a gente vê uma reversão de fluxo muito importante indo para outros mercados. O único contraponto que a gente percebe para isso é que apesar do dólar ter derretido frente a outras várias moedas no mundo inteiro, o próprio S&P ainda performa bem, né? Então, aí reacende uma outra dúvida, se é bolha, se não é. Aí é um papo talvez para a gente abordar em outra live, em outra sexta-feira. O S&P é um caso sério, né? Eu lembro muito, várias pessoas falando, não compra S&P 500, já está sobrevalorizado, já tá muito caro e não para de subir. É incrível, é incrível. Não sei o que acontece de fato. Trazendo uma visão positiva aqui para complementar o Lucas, acho que a gente sempre que vê a Bolsa Brasileira subindo tem a tendência de buscar os motivos pelo qual isso não vai continuar acontecendo, né? É natural de falar, essa queda, essa subida vai ser curta, é voo de galinha, mas eu acho que tem um fator que é super positivo que a gente como brasileiro por estar inserido no mercado não considera, é que o fluxo estrangeiro ele entende muito menos de Brasil do que a gente imagina. Então, quando você está olhando de helicóptero através de um investidor global que só quer se diversificar, ele olha o Brasil como um dos maiores países dentro de mercados emergentes, ele olha o Brasil sendo de longe o maior mercado de América Latina. E querendo ou não, tamanho mostra credibilidade. Então, se você vai comprar quase qualquer índice no mundo, ele é baseado por market cap, então você investe mais nas empresas maiores. Então, boa parte do mercado financeiro está embutida essa questão de que quanto maior, mais seguro, e você aloca mais capital no que é maior. E se você for olhar a nível de América Latina e mesmo emergentes, o Brasil é uma economia relevante dentro desses índices, e ele vai acabar trazendo muito fluxo, e o que a gente aqui dentro vê como negativo, muitas vezes quem está colocando o dinheiro aqui está abstraindo e simplesmente fazendo uma alocação com base nos tamanhos dos mercados. Então eu acho que, por mais que tenham motivos para esse fluxo, esse bull market acabar, é muito possível que esses motivos não estejam nem sendo considerados para quem está fazendo o fluxo, para ele estar acontecendo. Interessante, faz sentido, né? Só o fluxo passivo dos ETFs aí para o Brasil é muito forte. É muito forte. Realmente. Show de bola, pessoal. Terminamos mais, então, um almoço grátis de sexta. Vlad, alguma observação final? Lucas Pessoa? Não, acho que era isso. A gente conseguiu compartilhar. Acho que essa é uma questão legal, né? Se tem alguém que está acompanhando o vídeo e quiser tirar alguma dúvida, alguma questão... Cabe mencionar que o final de ano usualmente é bem positivo para o mercado, tá? Cabe mencionar, né? Novembro, dezembro são meses bem usualmente positivos. O famoso rally de alta. E em ano eleitoral, o mercado, o primeiro trimestre em específico, também tem um viés altista, tá? Isso é dado realmente histórico. Tá? Então, acho que pelo menos até março, talvez o mercado precificando aí um corte na Selic, talvez, daí vem corte, o mercado para de subir, aí começa as tensões eleitorais e decide quem vai concorrer, quem não vai. E vem, promete muito. Promete muito. Então é isso aí. Na próxima live a gente recolhe uns lenços aí, Lucas, porque eu acredito que tu deve estar entregando bastante para a galera de cripto também, né, recentemente. Nossa, ai, cara. Mas é o mérito para a gente. Correção foi forte essa semana. Tá acontecendo ainda. Vamos esperar para ver até onde vai para a gente trazer um conteúdo aí para o pessoal na próxima live de sexta-feira e pontuar alguns pontos de fundamentos também do mercado. Fechado, turma. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais uma vez aí, todos os membros que estão aqui na live fazem parte do nosso comitê. Vocês podem nos procurar nas redes, trocar uma ideia com a gente vai estar sempre solícito e à disposição de vocês, tá bem? Obrigado, pessoal, e até a próxima sexta, então. Valeu, abraço. Valeu, até mais. Tchau, galera.